Salve, salve! E aí, tudo belezinha? Nossa conversa hoje vai ser sobre ancestralidade. Os nativos que aqui viviam e permaneceram por aqui até aí mais ou menos chegada dos portugueses, 1500, aí aqui na região sul do Brasil, 1700 e pouco, 1800, chegada dos imigrantes, que inevitavelmente acabaram expulsando os nativos que aqui viviam. Eu vou mostrar para vocês algo extremamente interessante, que são as chamadas inscrições rupestres. Inscrições rupestres são as marcas que esses nativos deixaram por onde passavam. Essas marcas, elas podem ser marcas de rituais, elas podem ser marcas da caça que eles faziam, enfim, elementos que eram importantes dentro do contexto cultural em que eles se encontravam. Esse sítio aqui pertence ao sítio Avencal 1, região sul do Brasil, Santa Catarina, mais especificamente na região de Urubici, um dos 140 sítios arqueológicos que existem na região. E essas inscrições, elas poderiam ser feitas de várias formas, mas pelos estudos indicam que eram sempre dentro de um ritual. Então havia uma celebração para que essa inscrição fosse realizada. A mistura eram alguns elementos, carvão, cera de abelha, a mistura de algum fruto, dependendo da coloração. Então os elementos eram os mais variados possíveis. Essas inscrições, elas vão ter aí uma datação de pelo menos 2000 anos, mas os achados desses sítios, lógico, são mais recentes. A partir do momento em que foi pensado essa estrutura para o turismo e foram abertos novas trilhas, esses sítios acabaram sendo encontrados, tombados aqui pelo patrimônio da região, como um elemento cultural também para a cidade. Em relação aos indígenas, nós temos que pensar assim. Então eu tenho um grande grupo, esse grupo, pensa que a minha mão como sendo o grupo Tupi-Guarani. Juntamente com esse grande grupo, você vai ter o grupo G, que é fundamental e importante para a região, e desses grupos você vai ter ramificações. Aí serão as tribos, os caigangues, carijós, tupinambás e assim por diante. Então, raiz de ancestralidade, eles estarão marcados em Tupi, Guarani ou G. Nessa estrutura onde nós nos encontramos, os Gs vão ser importantes e essas inscrições provavelmente dos caigangues, dos choclens, que participavam desse grupamento que vivia aqui na região. Então nós vamos ali dar uma olhadinha nessas inscrições rupestres e já pensar como eram os povos que nos antecederam ancestralmente. É bem possível que você tenha mais de indígenas nas suas veias do que europeia, do que de qualquer outra região. Nesse primeiro painel aqui, bem centralizado aqui na tela, nós temos algumas inscrições chamadas antropomórficas. Ali mais ao alto eu vou encontrar também. O que vem a ser o antropomórfica? É a inscrição daquilo que faz lembrar o humano. Então era a representatividade de algo com importância humana para eles. Poderia ser a representação de um chefe, poderia ser a representação de uma divindade, enfim, são mistérios que dificilmente nós vamos ter uma leitura 100% concreta daquilo que está sendo observado. Nesse segundo painel, aqui nesse segundo paredão, vamos dizer assim, nós vamos perceber que existe um padrão geométrico. Se nós pensarmos na estrutura das cerâmicas, é muito comum nós encontrarmos esse tipo de formato aqui, ó, centralizado na tela aqui,
em vasos, em jarros, enfim, em urnas funerárias, bastante presente na cultura tupi-guarani. Isso é fantástico, maravilhoso. Como eu havia comentado, inscrições aí de 2000 anos atrás, a existência desses povos por aqui. Aqui ao alto, nós podemos encontrar um refúgio indígena, provavelmente um espaço onde eles ficavam observando a caça. Muito legal. Aqui a gente pode ter noção um pouquinho mais da chamada cosmovisão que os indígenas que viviam por aqui percebiam. Exatamente ao sul, a Cachoeira do Avencal, ao oeste, onde o sol se põe, e ao norte, a chamada Serra dos Panelões ou Morro dos Panelões. E virando aqui para exatamente onde ficavam os seus abrigos. Muito bacana, hein? Quando nós falamos em ancestralidade, eu gosto muito de fazer uma provocação. Nós temos alguns costumes que nos fazem, de fato, pensar. Nós usamos adornos, brincos, colares, anéis, pulseiras, nós usamos pinturas, nós usamos marcações na pele que de fato nos indicam que será que isso não é algo indígena? Fica aí então uma reflexão para você. Será que nós não somos muito mais indígenas do que qualquer outro grupo que tenha, entre aspas, conquistado essas terras? Legal, hein? Já dá um joinha aí, compartilha, se inscreve no canal, clica no sininho e a gente se vê na próxima aventura. Grande abraço!